Olá pessoal, hoje a gente vai ver um depoimento super importante que foi feito em 2005 para a FAO. Fernando Chassel vai nos contar desde o início da sua carreira ali, a influência que ele teve de Burle Marx, e aqui ele vai desmistificar muita coisa, até a grande virada das grandes obras de reconstituição de paisagem, ou seja, da escala do jardim residencial até a grande escala do planejamento paisagístico. E assista até o final, porque além de ser uma conversa muito gostosa, é um vídeo importantíssimo para a história do paisagismo brasileiro. E eu gostaria de lembrar que eu editei e ilustrei esse vídeo porque ele é muito mais longo. Se você quiser assisti-lo na íntegra, acesse esse QR Code que eu estou mostrando na tela, onde terão 30 depoimentos de arquitetos paisagistas brasileiros. Vamos começar do começo? Vamos começar do começo. Olha, tudo começou em cima de uma pessoa desorientada que estava fazendo arquitetura e que não tinha se encontrado na arquitetura. Eu fazia arquitetura, eu era desenhista de uma firma de engenharia, desenhei todos os tipos de desenhos que você pode imaginar, desde desenho de arquitetura até desenho de instalações, desenho de concreto armado. Achava aquilo extremamente chato, embora reconheça que isso me ajudou muitíssimo na minha vida profissional, mas não era aquilo que me chamava a atenção. Estava muito voltado para a música naquele tempo e para a noite, porque eu era um músico, até hoje eu sou um músico frustrado, frustrado, mas consciente das minhas deficiências para ser um músico. E eu trabalhei como músico 2 anos, fiz muito baile, toquei em boate, coisa desse tipo. Tocava o quê? Eu era sanfoneiro. Sim. Naquele tempo era acordeon, E entre os trabalhos noturnos de música, à tarde desenhando numa firma de engenharia e de manhã indo de vez em quando à escola, era esse o meu panorama, e isso me fazia ficar completamente perdido sem saber fazer. Até que eu encontrei um amigo meu, José Maria de Araújo de Souza, meu colega de turma. Ele disse: olha, o Burle Marx, você gostaria de trabalhar com o Burle Marx? Quem sabe, por que não? Eu estava a fim de sair da área de engenharia. Então olha, o Burle Marx está precisando de gente para ajudá-lo a preparar uma exposição que ele vai fazer em Washington. O que era essa preparação? Você recebia os desenhos dos jardins dele, numa enorme folha de papel chana de 1 metro por 1,50 m, e você pintava aquilo que esses trabalhos eram feitos a guache. Então, quando falam que você foi estagiário do Burle Marx e que você foi discípulo, não é bem assim. Eu fui guaxista do Burle Marx. E o que eu fazia era isso. Onde é que isso mudou? E tinha um contato com ele, Eu tinha feito belas artes, tinha bastante facilidade para desenhar e para pintar. E nesse momento eu conheci o Burle Marx. A personalidade dele é uma personalidade muito especial, E eu comecei a prestar atenção no que ele fazia, mas prestar atenção no que ele fazia, o que eu olhava? Eu olhava a parte pictórica do Burle Marx. Eu não conseguia, eu tinha uma visão, que aliás é uma visão que muita gente ainda tem até hoje, Mas isso foi o que me encantou no trabalho, E eu disse: olha, eu acho que é por aí que eu vou gostar de trabalhar. Bom, aconteceu que eu me formei, naquele tempo não existia concurso, através da minha família, através daquilo que naquele tempo chamava pistolão, eu fui trabalhar na prefeitura, E fui trabalhar no departamento de estado de rodagem, num setor que chamava Setor de Arquitetura e Paisagismo, que pretendia fazer praças e parques ao longo em rodovias e mirantes e coisas desse tipo. E tinha o meu chefe, que foi o meu grande incentivador, foi o primeiro cara que achou que eu realmente ia ser um paisagista, que era um sujeito chamado Benedito de Barros, conhecido como Bill de Barros. E ele me deu uma praça para fazer. Essa praça, evidentemente, eu me senti totalmente desamparado, porque eu sabia fazer era pintar guaxala, com guache, Mas eu tinha vínculos com a história do Burle Marx. Eu tinha o terreno da praça, era uma praça meio triangular, em Santa Cruz, e
na calada da tarde, fui no arquivo e verifiquei umas 2 ou 3 projetos que estavam mais ou menos no jeitão da praça. E aí eu levei comigo e, com uma inspiração assim, diretamente da fonte, né, eu fiz uma espécie de colagem e botei tudo que eu tinha direito. O desenho de pedra portuguesa, o lago, as palmeiras, as árvores. Agora, na parte da vegetação foi difícil para mim, porque eu via um amarelo e estava escrito Hemerocallis, via um vermelho, estava escrito Acallis, não tinha a menor ideia do que era aquilo. Mas aí tinha um mestre, o mestre Valfrido, eu fui procurar o mestre Valfrido e ele foi me explicando. E aí eu comecei a ir nas chácaras para ver exatamente o que era aquilo. Bom, fim da história. Resultado, eu consegui fazer, evidentemente que no final eu preparei um bonito desenho a guache, né? E aí eu disse, não, o rapaz é muito bom mesmo, ele é discípulo de Burle Marx mesmo. Então esse foi o meu início, né? E aí eu comecei a... E a praça foi feita, senhor? Como? A praça foi construída? Não, a praça não foi construída e o Burle Marx nunca soube disso, felizmente, né? Então, qual foi o meu aprendizado com o Burle Marx? Depois eu saí, né? Eu sempre mantive a minha amizade até o fim da vida dele. Não era desses amigos que estavam ali o tempo todo, Roberto, mas eu sempre, os aniversários dele, e sempre era um prazer muito grande quando a gente se encontrava. Ele gostava muito de mim, que me tinha em boa conta, né? Eu acho que dos paisagistas nunca ele teve nenhuma briga. Teve 2 situações muito simpáticas. Uma que foi ele me convidou para fazer um projeto, o Casé tinha para fazer um projeto de um hotel na Bahia, e ele disse, olha, o pessoal quer fazer com o Burle Marx. Eu digo, não tem problema. Você não é amigo dele? Eu digo, sou, eu vou fazer, eu falo com ele agora. Peguei o telefone, telefonei. Ele disse, olha, eu faço, mas você vai fazer junto comigo. Nós fomos lá, mas esse hotel também não emplacou. Mas ele foi muito generoso, né, nesse sentido. E uma outra vez também, para mostrar, eu fui daqueles almoços, e eu elogiei a camisa que ele tinha. Ele falou, você gostou, né? Eu vou fazer uma para você. Aí ele pensou, não, peraí. Ele tirou a camisa e estava a Isabel Fontes, aquela arquiteta uruguaia, ela registrou esse troço. Eu tenho uma fotografia disso. Ele tirou a camisa e ele me deu a camisa de presente. Eu, evidentemente, nunca usei, guardei, tenho aquilo guardado ali como uma espécie de uma relíquia, né? Então, essas coisas. E o Burle Marx era uma pessoa que ou ele gostava ou ele odiava. Ele não tinha meio tempo. Eu fazia parte das pessoas que ele gostava, sempre tive muito bom relacionamento com ele. E aprendi com ele observando a obra dele, né? Eu costumo dizer que eu aprendi com o Burle Marx por pensamentos, palavras e obras. Porque, na realidade, não houve essa coisa de discípulo, não existiu, né? Mas a influência muito grande, total, né? Depois você vai também buscando na mesma linha, né? E nesse sentido também eu percebi e tive a grande sorte de ser associado ao Luiz Emídio, mais adiante. Eu percebi também que ele trabalhava uma maneira interdisciplinar. Por quê? No escritório dele sempre estavam os botânicos, o pessoal os faunólogos, a turma da zootecnia, né? Naquele tempo não tinha florestal, tinha agrônomo, né? Então tinha essa equipe que trabalhava muito com ele. Ele tem, você vê, por exemplo, Melo Barreto, o Zé Cândido de Melo Carvalho, Luiz Emídio, né? Então ele tinha esse trabalho. E eu comecei a perceber a paixão que ele tinha pela botânica e a importância que ele tinha isso dentro do trabalho dele. E depois eu comecei a ligar, disse, mas esse amarelo aqui, esse verde, isso é uma flor, isso tem uma textura, tem um volume, ali tinha uma outra coisa que saía da pintura e das duas dimensões, né? Então ele materializava realmente um gesto paisagístico realmente trabalhando, inclusive, com a paisagem. Mas isso então foi o meu começo. E aí eu comecei a ser solicitado para fazer pequenos jardins, inclusive para executar. E, paralelamente, tomar conta do viveiro de plantas, que era um pequeno viveiro, do departamento de chá de rodagem. E
eu já tinha o meu escritório, comecei a fazer trabalhos particulares, uma série de jardim. Naquele tempo, o que você tinha, o seu cliente era o cliente particular e da escala do jardim residencial, né? Perdão. Quero. Olha, isso eu estou falando dos anos 50, Tá. dos 50 para 60, né? Certo. Aí houve, em 60 é que houve realmente a grande modificação. Eu fui convidado pelo presidente Furnas, John Cotrim. Aliás, isso é um capítulo à parte. Tem duas pessoas muito importantes nos grandes trabalhos de paisagismo no Brasil. John Cotrim e o Nogueira Garcês, da SESP. O Cotrim era um anglo-saxão, né, brasileiro, que fez um grande trabalho de proposta de hidrelétricas na época. Isso foi nos anos 60. Né? Ele começou na CEMIG e depois ele fundou Furnas. E ele, como anglo-saxão, ele era muito ligado na parte de jardins. Ele achava que era muito importante dar um acabamento à obra e fazer com que a obra ficasse bonita. E a ideia dele, evidentemente, não existia nenhuma vertente ecológica nisso, não existia uma questão ambiental. Era uma coisa realmente da grande maquiagem, né, para tornar a obra acabada. Ele achava sempre isso, que a obra acabada ela tem que ir até as últimas consequências. E é importante que você tenha uma obra bem acabada, que você tenha uma casa de visita para receber as pessoas. Entende? Era um sujeito que tinha uma visão bastante moderna nesse sentido. Estou falando isso no início dos anos 60. Então, ele me convidou, evidentemente, que eu, quando vi o tamanho daquele trabalho, eu disse, poxa, essa escala é muito grande, isso eu vou precisar de ajuda. E então, especialmente na parte botânica. Chamei o Luiz Emídio. E aí surgiu, nós já éramos amigos, já conheci o Luiz Emídio, né? O Luiz Emídio tinha sido diretor de parques antes de mim. Eu tive uma passagem também pelo departamento de parques e jardins, uma passagem no governo Lacerda de 3 anos. E chamei o Luiz Emídio, de quem eu fui sócio 8 anos. E tive esse privilégio de trabalhar com ele diariamente, né? E aí realmente eu revi os meus conceitos, né? Tive a influência muito grande na parte da vegetação, da parte não só botânica, mas na parte biótica. O Luiz Emídio era um cara que via muito além do seu tempo, né? Ele já, ecogênese, ele já discutia isso nos anos 40. Né? Então, e nós fomos começando a trabalhar. Evidentemente que os primeiros trabalhos eram grandes jardins residenciais levados para a escala da barragem, mas aos poucos isso começou a se modificar. Agora, a grande modificação realmente dessa compreensão da paisagem e não do jardim residencial ou da barragem ser trabalhado como um grande jardim, veio em São Paulo. Veio com a SESP e juntamente com outra pessoa extraordinária com que eu trabalhei, que foi o Aziz Absaber. Eu tive a sorte de ter muito bons professores e professores pessoais a curta distância, né? Então isso foi realmente fantástico. E o Aziz, que vocês conhecem tão bem, né? É uma pessoa extremamente generosa e ele tem o gosto de ensinar, de fazer, de passar a experiência dele. Né? E ali sim, ali nós fizemos o primeiro trabalho que tinha um sentido de recuperação de paisagem, que passava por dois aspectos importantes. Um, que era aquilo de recuperar geomorfologicamente, aquilo que ele também Tricard chamou o domínio dos mares de morro. Né? Então, foi feito na SESP, por exemplo, foi feito um trabalho inacreditável daquilo que se chama remamelonização dos morros, que eram as formas de mamelões do domínio dos mares de morro, de toda aquela região que pega Paraibuna, Paraitinga, quando você olha, você tem realmente, é muito bem chamado, porque você tem essa impressão, quando você olha na paisagem, você vê aquele mar de morro, né? E, ao lado disso, também a equipe da SESP, e aí eles tiveram uma influência grande do Cardoso, porque todos eles tinham sido alunos do Cardoso, eles tinham já uma visão também paisagística
e sabiam da importância do paisagismo, me davam muita importância a isso, tanto o Hélio Penteado, como o Hélio Pasta, como a Nina, como o Adolfo, esse pessoal todo que veio depois. Mas a razão de eu ter ido para a CESP foi via Lucas Nogueira Garcês, ao visitar as obras do Cotrim, né? E foram muitas barragens. Isso gerou também uma coisa interessante, porque gerou viveiros locais, porque isso foi uma coisa que o Luiz Emílio sempre preconizou. Toda grande obra precisa de um viveiro de produção, porque esse viveiro é que vai ser, entendeu, o elemento gerador de toda a execução do projeto. Bem, esse vídeo faz parte da série Quadro do Paisagismo no Brasil, gravado há cerca de 20 anos atrás, lá na FAO, juntamente com o professor Silvio Soares Macedo, que infelizmente também já não está mais entre nós. Espero que vocês tenham curtido e deixo aqui aquele nosso costumeiro e carinhoso abraço para todos vocês.